Em continuação ao assunto da reunião que eu tive com o ancião mais velho da Europa e com o outro ancião de São Mamede Coronado, português também, e com a referida pessoa que serviu de testemunha perante aquela reunião, estes dois anciãos, ao terem conhecimento de que a família da vítima foi ela que custeou toda a despesa referente ao advogado de defesa, eles ficaram indignados, é esta a palavra, eles ficaram indignados com a atitude que a congregação, os responsáveis máximos da época, tiveram em relação a esta família, de não custearem, de não pagarem, de não assumirem as despesas de advogado perante este caso dos abusos sexuais que foram cometidos dentro da própria igreja do templo da congregação que está em Portugal, no Bom Jardim. Ficaram perplexos, pois nunca imaginariam que tivesse sido a família da vítima a pagar o advogado. Advogado esse que foi a própria advogada da congregação que indicou, já que a própria família poderia ter tido um advogado a custo zero, gratuito, porque a associação APAV se disponibilizou para defender este caso em tribunal. Mas a congregação não aceitou que isso acontecesse. Sabe-se lá porquê. Uma das razões foi para que não se tornasse público na comunicação social. E a outra razão era que, sabemos lá, talvez não levantasse tantos segredos em tribunal. Não fosse permitido levantar tantos segredos em tribunal. Mas a verdade é que estes anciãos que escutaram tudo isto da minha boca ficaram indignados. O ancião mais velho de Portugal, que é ancião na igreja da Ariosa, ele próprio confessou que aconselhou o referido ancião na época que ainda era vivo, aconselhou a falar com a família do abusador para que não congregassem na igreja do Bom Jardim, porque, segundo ele, este ancião, ele considerava uma afronta estar a família do abusador a congregar no Bom Jardim, visto que também a família da vítima congregava na mesma igreja. Esse pedido não foi atendido. A família do abusador continuou a congregar, continua a fazer o que bem quer lá dentro e a usar de peão os anciãos atuais que estão lá na igreja. No entanto, esta família não foi aconselhada a se retirar do Bom Jardim e congregar noutra igreja. Mas a família da vítima e a própria vítima foi-lhes pedido que deixassem de congregar na igreja do Bom Jardim, porque os atritos que estavam a acontecer e que era por parte da família do encarregado abusador, porque a família da vítima nunca interpelou nem nunca fez algo que escandalizasse a congregação. Mas, no entanto, foi a vítima e a família da vítima que tiveram que se retirar, a pedido do ancião que já faleceu, tiveram que se retirar da igreja do Bom Jardim. Houve certos movimentos que aconteceram no Bom Jardim e um deles foi um assalto que houve à administração, que o ancião que na época era responsável se recusou a chamar a polícia para investigar quem teria assaltado, pelo menos fazer uma denúncia. E a própria advogada também aconselhou que não se fizesse essa denúncia. Muito estranho. Este mesmo ancião, que ainda é vivo e que teve a reunião comigo, ele mesmo estranhou
que não tivessem chamado a polícia? Será caso para perguntar, e por que o irmão não chamou? Todos estão sobre a alçada dos mais velhos e daqueles que gostam de exercer o poder, a manipulação e ser uma ditadura, até mesmo no próprio Ministério. Mas, assunto à parte, não foi chamado a polícia porque não sabemos até dia de hoje por que razão. O cofre da administração foi arrombado, nada foi roubado. No cofre existiam, e deve de existir, penso eu, as atas que são feitas das reuniões. Alguém procurava, se calhar, a ata em que pudesse estar lá descrito o assunto dos abusos sexuais e quisesse destruir essa ata. Penso eu, acho eu, ao espírito do achar. Eu também tenho direito a ter esse espírito. Não só o espírito de destruição, um espírito diabólico, mas também tenho direito a ter o espírito do achar. E eu acho que tenha sido por essa razão que tivessem assaltado a administração naquela altura, naquela época, para destruir a ata, caso houvesse ata, a referir sobre o caso dos abusos sexuais que foram cometidos na Igreja do Bom Jardim. Só que nunca existiu essa ata. Nunca existiu essa ata. Confrontei este mesmo ancião mais velho de Portugal sobre um assunto que chegou ao meu conhecimento. Perguntei-lhe se era verdade que ele tinha falado sobre a menina que foi abusada. Se ele tinha dito que a culpa era da menina. Ele respondeu-me que não, que nunca disse isso. O que apenas achava, ele respondeu-me, explicando-me que achava que a menina fosse mais velha e que aí ela já não teria tanto a proteção que se estaria a dar. Mas quando teve conhecimento da idade que a menina começou a ser abusada, que foi a partir dos 12 anos, 13 anos, e que o caso foi descoberto quando ela tinha 14 anos, aí ele já disse, não, calma, isto é muito grave. Mas por que razão é que ele pensava que a menina teria entre 18 e 19 anos? Porque há uma história acerca deste mesmo encarregado. Segundo certas pessoas de ministério falam, em que houve um caso com uma organista, com 18, 19 anos, da mesma Igreja do Bom Jardim. Portanto, consta-se. Mas o facto deste ancião mais velho saber muita coisa, um homem com 82 anos, e que sabia perfeitamente como era este encarregado abusador, se calhar já não se admirava que fosse mais uma menina com 18 ou 19 anos. Mas aqui fica a dúvida. Será que isto é verdade? Será que é mentira? Procurem as pessoas do ministério que levantaram esta calúnia a este encarregado, que durante muitos anos ficou abafado. Se falava entre linhas. São coisas muito obscuras que acontecem nos ocultos dos ministérios, seja dos anciães, dos cooperadores jovens e menores, diáconos, até das Irmãs da Obra da Piedade. Porque as Irmãs da Obra da Piedade têm conhecimento de muita coisa. Sabe-se lá se elas também não terão tido conhecimento deste caso que aconteceu com uma organista do Bom Jardim. Este ancião mais velho de Portugal, ele mesmo diz que não sabe quando é que isto tudo vai parar. Porque a situação é má demais para continuar a ser falada, porque magoa todos estes elementos. Eu própria disse que
há uma solução para acabar com isto. Pelo menos no Bom Jardim. Era fechar a Igreja do Bom Jardim. Vendê-la. E ele concordou comigo. Concordou comigo. Que é verdade. Porque é impossível colocar a mão num lugar aonde já está tão minado. E estou quase como alguém diz. No Bom Jardim é como um cancro maligno, em que já não há nada a fazer. Já não há nada a fazer. Continua-se a viver uma paz podre, uma mentira. Mas este ancião concordou comigo que seria melhor era encerrar de vez com a Igreja do Bom Jardim. Vendê-la. Visto que, pelo menos, já tinham encerrado a salinha, finalmente encerraram a salinha aonde se dava aulas e aonde eu vi aquele ato monstruoso, maquiavélico, horrível. Essa sala foi encerrada e tapado os vidros. Falta saber por quanto tempo é que vão conseguir ter essa mesma sala encerrada. Mas a galeria continua aberta. Precisam de povo para as coletas, para fazer número. Porque nem todos querem respirar o mesmo ar que se respira na sala principal onde são executados os cultos. Nessa sala onde está a família do abusador. Essa família que é diabólica, maquiavélica, falsa, hipócrita e sabe-se lá mais o quê. Houve coisas que este ancião falou comigo e que nada têm a ver com este assunto dos abusos sexuais. Mas aqui termino esta minha descrição da reunião que foi com este ancião. Desculpem de só agora terminar, mas também tenho direito a férias e bem preciso delas. Até já, fiquem bem, Deus vos abençoe. E não se deixem calar, nem intimidar por estes ditadores que querem continuar a usurpar da fé e da boa índole que ainda há em algumas pessoas. Deus vos abençoe.